Deixe-me começar fazendo uma pergunta. Neymar é um fracasso? Isso pode parecer muito duro, mas quero que você me diga nos comentários abaixo e me dê suas razões se acha que ele é um fracasso. Neymar é verdadeiramente um enigma no mundo do futebol, de longe um dos jogadores mais divertidos da última década, mas também de longe o mais polarizador. O maior problema de Neymar é o fato de ter nascido na época errada. A transferência de Neymar para o PSG arruinou sua trajetória. As lesões interromperam seu desenvolvimento. As pessoas questionaram a atitude de Neymar e seu desejo de melhorar e se concentrar no futebol. As pessoas têm razão ao falar sobre esses assuntos? Lá em 2010, aos 17 anos, Neymar já era elogiado pela imprensa brasileira como o próximo Pelé, o maior jogador brasileiro de todos os tempos, que traria o Brasil de volta aos anos gloriosos de 2002. Neymar e Pelé, ambos astros brasileiros que começaram a brilhar no Santos, ambos vindos da pobreza. As comparações foram feitas imediatamente. Ele era tratado como um deus, antes mesmo de sabermos do que ele era capaz, antes dos 18 anos. Que dano isso causa a um jogador jovem? A expectativa de um planeta inteiro, sem mencionar uma nação inteira. O que isso faz com você? Para muitas pessoas, especialmente em uma idade jovem, Neymar poderia ser a razão pela qual começaram a assistir futebol. A diversão que ele trouxe ao campo, semelhante a Ronaldinho, eletrizou o cenário e mostrou que o futebol pode ser verdadeiramente divertido. No entanto, Neymar parece ter nascido na época errada novamente. O futebol mudou tão rapidamente, ele teve a presença das redes sociais constantemente em suas costas, impedindo um pouco mais de autenticidade. No entanto, sua carreira europeia teve um fim inesperado, e agora ele se juntou à Liga da Arábia Saudita, surpreendendo muitos de seus fãs de longa data. Aos 31 anos, ele não tem bolas de ouro, não tem Copas do Mundo e uma Liga dos Campeões, apesar de todos os gols e memórias do passado. Ele ainda é visto mais como uma história de advertência do que uma superestrela. De quem é a culpa? Da mídia ou dele mesmo? Neste vídeo, vou explicar por que acredito que Neymar poderia ter sido o melhor jogador de todos os tempos e o que aconteceu desde então. Em 2014, quando ele se juntou ao Barcelona, parecia óbvio que seria o sucessor do grande Lionel Messi, liderando o Barcelona para a nova era moderna. Os prêmios Ballon d'Or, as Ligas dos Campeões, a Copa do Mundo, todas essas honrarias estariam prontas e esperando por ele. Eu sou o Thiago e bem-vindos ao canal Gol de Canhota. Se você gostar do vídeo, inscreva-se e também deixe seu like, se é novo por aqui. Vamos começar. Vamos voltar ao básico. Quando as pessoas dizem que Neymar não alcançou o esperado, o que elas querem dizer? Elas querem que ele seja o melhor jogador do mundo, acima de Messi ou Cristiano Ronaldo, neste momento de sua carreira. Nos últimos 2 ou 3 anos, este deveria ser o momento dele para conquistar esses prêmios Ballon d'Or, com Messi envelhecendo e Neymar podendo estar no auge de seus poderes. Neymar sempre foi comparado a grandes jogadores durante toda a sua vida, seja Pelé, Ronaldinho Gaúcho ou Messi. Ele sempre foi a segunda opção, a comparação com alguém visto como melhor do que ele. E isso continuou ao longo de toda a sua carreira, mesmo quando foi para o PSG para ser o principal jogador. Isso durou por 1 ou 2 temporadas, até que um novo homem chegou. Seu nome é Kylian Mbappé. Neymar deixou o Barcelona para se tornar a superestrela, para sair da sombra de Messi, mas o estilo de jogo dele continuou inteiramente direcionado e evoluído em torno de Messi. Neymar nunca poderia ser o principal jogador com Messi no time. Unai Emery, quando era técnico do PSG, falou sobre o fato de que seu principal trabalho era manter Neymar feliz a qualquer custo. Se Neymar não estivesse feliz, ele simplesmente teria que ir embora, e foi isso que aconteceu. Seu contrato era impressionante. Potencialmente recebia mais de 700 mil euros por semana. Ele tinha total liberdade para ser o que quiser no PSG, mas infelizmente, 2 anos depois, Mbappé surge na cena e desafia Neymar como o principal homem no PSG. Lionel Messi então se juntou ao PSG
e Neymar se tornou o terceiro no grupo, atrás de Mbappé e Messi. Messi sempre será Lionel Messi, e Mbappé é a nova estrela mais jovem que o PSG tem mais interesse em manter e agradar, enquanto Neymar, com a idade, não tinha muitos anos pela frente, e seu valor diminuirá ao contrário de Mbappé. Isso é injusto para Neymar. Pessoas o comparam a expectativas inacreditáveis que ele nunca pediu. Neymar, em sua carreira, tem 708 jogos, 436 gols, é o artilheiro empatado na história do futebol brasileiro com 77 gols ao lado do grande Pelé. Ele é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Estatisticamente, ele é um jogador fantástico em termos do que faz em campo. Você só precisa assisti-lo para ver o quão bom ele é. Mas quando olhamos os números de perto, percebemos uma tendência comum. O maior número de jogos que ele jogou pelo PSG na Ligue 1 desde 2018 é 22 jogos, em uma temporada de 38 jogos. O que está acontecendo aqui? Isso, meu amigo, é uma coisa muito simples, chamada lesões. Ao longo de 5 anos no PSG, Neymar perdeu 102 jogos devido a lesões, incluindo fraturas metatarsais, lesões na virilha e tornozelo. Ele é o jogador que mais sofre faltas do mundo desde 2016, com 1.040 faltas, sendo Messi o segundo com 839 e Jack Grealish com 747. Isso é quase 300 vezes mais do que o terceiro jogador que levou mais falta nos últimos 6 anos. Na Copa do Mundo desde 2014, Neymar foi faltado 53 vezes. O talento e a habilidade de Neymar simplesmente foram superados? Isso pode ser culpa de Neymar? Claro que não. Você não pode culpá-lo por lesões devido ao seu estilo de jogo elétrico e extravagante. Isso pode irritar muitos jogadores que talvez só consigam pará-lo chutando-o. Claro, muitos jogadores com esse talento enfrentaram os mesmos problemas, Messi mais do que qualquer outro. Então, por que parece afetar Neymar de forma muito mais intensa? Algo aconteceu no PSG que não aconteceu no Barcelona? Ele completou praticamente mais temporadas em seus 3 anos no Barcelona do que completou na Ligue 1 nos últimos anos. Quando você olha para os gols e assistências nesse pequeno número de jogos, é ridículo. Na Ligue 1 deste ano, ele jogou 20 jogos, marcou 13 gols e deu 11 assistências, o que é ainda mais frustrante, porque você sabe o quão bom ele é. Se ele tivesse consistência, se não tivesse lesões, se tivesse jogadores ao seu redor para fornecer-lhe as condições necessárias, e ele tem isso, é apenas as lesões? É o ego? É influência externa? Quando as pessoas falam sobre Neymar, elas sempre voltam ao fato de que ir para o PSG foi o maior erro de sua carreira, falando ao longo das linhas de que se ele tivesse ficado no Barcelona, ele seria o melhor jogador do mundo. Ele foi para o PSG por seu ego e por dinheiro, dizem. Dizem que no PSG não era sobre futebol, era sempre sobre glamour e moda. Poderíamos fazer um vídeo separado apenas sobre o PSG como clube de futebol e por que eles não tiveram sucesso na Liga dos Campeões, que é o que eles desejam desesperadamente fazer. Mas este vídeo é sobre Neymar. E ao falar de Neymar, quero falar sobre ele como jogador de futebol, sobre o que vemos em campo por 90 minutos e o entretenimento, o estilo e a imprevisibilidade ou a previsibilidade imprevisível que ele traz, porque é tão consistente o quão bom ele é. Perna esquerda, perna direita, chute de longa distância, lançamento, passes, cobranças de falta, chutes com curvas, ele tem tudo o que você precisa para estar no topo do jogo. Ele também tem essa borda clínica, habilidade para enfrentar 1 ou 2 jogadores, voltar e enfrentar o mesmo jogador de novo, depois ir e enfrentar um terceiro e um quarto, e então marcar um gol ou fazer uma assistência. É impressionante quão consistente ele é. Eu realmente acredito que Neymar tem a habilidade para estar lá em cima com Messi e Ronaldo. Ele tem o talento, o único problema é a consistência. E isso é doloroso para mim, porque todos sabemos o que ele pode ser, e ele é um belo retorno ao que o futebol costumava ser há 2 ou 3 décadas. Quando você pensa nos melhores dribladores da história, pensa em Ronaldinho Gaúcho, Diego Maradona, Zidane, Ronaldo, Johan Cruyff. Esses arquitetos do jogo de futebol, eles são criadores, criam suas próprias habilidades,
não seguem as tendências. Eles são as tendências, as pessoas querem tentar imitar e fazer as mesmas coisas que eles fazem, porque sabem que não podem fazer o que eles fazem. Neymar pode criar seu próprio estilo de jogo, suas próprias rotinas de passes ou dribles. Não há muitas pessoas assim na nova era de jogadores de futebol. Atualmente, principalmente nos níveis mais altos, o futebol é muito mais engenheirado. Quando você pensa no futebol moderno, pensa no Manchester City, que tira em grande parte o brilho individual para garantir que você seja uma engrenagem em um sistema que garanta que todos nesse sistema saibam o que fazer e qual é o papel deles. PSG tem muitos jogadores de luxo e acho que nos grandes jogos isso fica evidente. Mesmo o fato de o PSG não ter vencido a Ligue 1 a cada ano é uma piada, dado o nível de talento que tem, especialmente agora com Mbappé e quando tinha Messi. Como jogador de futebol, Neymar falhou, na minha opinião? Não. Mas, quando falamos sobre se ele falhou no que deveria fazer no PSG, você pode dar uma boa razão para dizer que sim. Ele não jogou muitos jogos devido a lesões, razões que podem não ser culpa dele. E eles não ganharam a UEFA Champions League, apesar de terem chegado à final em 2020 e perderam para o Bayern de Munique. Essa era a chance deles, e eles não a aproveitaram. Claro, eles podem ter essa chance novamente em um ano, mas quanto tempo isso levará? E há uma grande questão que eu não falei muito, mas que é o Brasil, a nossa seleção. Ele é um deus aqui, mesmo tendo vários outros talentos como Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. O futebol é uma religião no Brasil, e isso também influencia. Neymar merece algo melhor, e ele não teve isso por razões próprias e por razões fora de seu controle, como lesões. É uma pena. Então, diga-me suas opiniões nos comentários abaixo. Neymar fez uma boa escolha em ter ido jogar a Liga Árabe? Ele deveria já ter vencido a bola de ouro em sua carreira. Me diga nos comentários e nos vemos em um próximo vídeo. Fui.